abençoando ele sempre. Como eu já falei desde o início, é sempre uma alegria muito grande poder estar com os irmãos, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E gostaria que vocês também estivessem orando pela vida do pastor Paulo, que se encontra em outra igreja pregando, que Deus ali esteja também usando ele tremendamente, como tem usado aqui nessa igreja. E que a gente possa estar sempre lembrando um do outro, para poder estar pedindo a Deus que abençoe, que proteja e capacite cada um de nós. E gostaria também de dizer para o irmão Carlito, que no finalzinho do culto, depois que tiver o anúncio do nosso irmão Raí, o irmão faz o pós-lúdio. Tá bom, meu querido? Tá beleza? Deus é bom o tempo todo. Essa canção é muito bonita, irmã Rosa. Gostaria que vocês também estivessem cantando junto essa canção, que na realidade fala para a gente estar atento à voz do nosso Deus, para a juventude estar atento à voz do nosso Senhor. Esse local é um local de adoração, um local onde cultuamos a Deus. E desde as crianças a gente tem, o hábito de ter o culto infantil. E os nossos jovens também têm que estar sentados, observando, escutando a palavra de Deus. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Você pode cantar comigo? Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se meu coração sempre achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as suas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir. Aleluia, glória a Deus. É sempre bom louvar o nosso Deus, é sempre bom cantar canções que exaltam o nome do nosso Senhor. E ao mesmo tempo a gente tem que abrir o nosso coração
para poder sentir a presença do Espírito Santo e junto a gente entender o que Deus tem para o coração de cada um de nós aqui. Esse texto é um texto que fala muito ao nosso coração, é o texto que já foi lido aqui, é o texto que se encontra em Efésios 4, 23 a 25, tem a ver com o tema do culto, e o nosso irmão Raí já leu, e nós vamos ler de novo. Efésios 4, 23 a 25, Efésios 4, 22, e do 22 ao 25. Quanto à antiga maneira de viver, dispensam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Amém. Esse texto, ele exorta os cristãos a abandonar a velha maneira de ser, a abandonar o velho homem, a abandonar as manias antigas que a gente tinha antes de se converter. Quando falamos de um velho homem, falamos de coisas que fazíamos antes pela ignorância que a gente vivia. E a ignorância que a gente vivia fazia a gente não entender que a melhor coisa que tem é ser um servo do Senhor. O velho homem, a gente pode ter noção, porque de repente a gente tem alguém da família, algumas pessoas que não seguem, que não são cristãos, que não conhecem a palavra de Deus. E por não conhecer, eles fazem as coisas de forma errônea por não conhecer a verdade. Mas o que cabe cada um de nós é levar essa palavra, é levar a palavra da verdade para essas pessoas também se converterem, para essas pessoas também se transformar. Então esse texto ele fala muito sobre você deixar de lado, deixar para trás as coisas velhas, as coisas antigas e se vestir do velho homem, da natureza nova que Deus nos dá. E quando a gente fala em vestir da natureza nova que Deus nos dá, é ser uma nova criatura. A época da ignorância passou, e se vivemos uma nova vida em Cristo Jesus, tem que ter uma transformação. E essa transformação é o Espírito Santo que faz em nossa vida, desde o momento que a gente se converte, desde o momento que a gente entrega, abre o nosso coração ao nosso Deus. Às vezes a gente tem experiência de pessoas que, quando se converte, a gente vê uma transformação genuína. Eu tive experiência de várias pessoas que viviam no mundo das drogas, outros até viviam no tráfico, e até mesmo roubando, matando. E muitas vezes a gente até conversava com alguns amigos falando, esse aí não tem jeito. Muitos de nós às vezes até pensam isso, pô, isso aí não tem jeito. A gente vê como o homem está, a condição que ele se encontra, e a gente não consegue acreditar que aquele homem possa se tornar uma nova criatura. Mas quando a gente vê o agir de Deus na vida dessa pessoa, a gente pega e fala, caramba, que fé pequena eu tenho. Lembro eu que um dos meus trabalhos, a gente encontrava ou fazia algumas prisões, e naquele momento, o que vinha na nossa mente? Puxar a ficha, quando puxava a ficha, via uma ficha enorme, suja. E ali a gente pensava, desse mesmo jeito, esse camarada aí não tem jeito para ele. E teve uma experiência, uma vez que, no confronto, nós conduzimos um desse meliante, e naquele momento que nós apresentamos a delegacia, teve uma senhora que me chamou no canto e falou assim, seu policial, eu quero te agradecer. Quero te agradecer porque
meu filho está vivo, ele está aqui, está preso. E agora ele vai passar por esse processo para ele aprender. Mas ele foi criado na igreja. E ele se desviou e foi para o tráfico. E ela me agradeceu e orou por mim ali. E naquele momento eu fiquei imaginando a dor de uma mãe que orou tanto por seu filho, que pediu a Deus que Deus estivesse cuidando dele, e o seu filho se desviou do caminho do Senhor. Ele achou que o caminho mais fácil para ele era aquele caminho ali. É o caminho da perdição. Aquele camarada naquele dia ele foi preso. Mas depois a gente teve outra oportunidade de encontrá-lo no hospital, cuidando dos seus ferimentos. E ali ele chorando, cantando até uma canção da Bruna Carla. E lembrando do momento que ele estava no caminho de Deus. E no momento que ele estava ali, passando por aquela humilhação e sendo conduzido à prisão. Eu quero dizer para você que às vezes vem oportunidade na sua vida, que você tem que analisar se aquilo dali é de Deus ou não. Se nós, como cristãos, ensinamos os nossos filhos desde criança no caminho que devem andar, os nossos filhos também têm que honrar os seus pais. E entender o que nós ensinamos, porque nós amamos, queremos o bem. Mas quando o filho não quer, ele também sofre a consequência. Mas eu tive também a oportunidade de conhecer outras pessoas, que mesmo naquele sofrimento de uma cadeia, ele teve um encontro com Deus. E depois que aquela pessoa saiu dali, do período que ele teve que passar, e eu vi uma mudança genuína na vida daquela pessoa, a ponto dessa pessoa me chamar para pregar na igreja dela, eu chegar lá e abraçar. E ali ele me pediu perdão, porque no passado ele já tinha roubado até a minha família. Mas o que eu quero dizer é que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porque todos nós pecamos. Mas Ele sempre nos dá uma oportunidade, e essa oportunidade é para todos. Da mesma forma que Deus nos deu essa oportunidade de a gente se converter, estar aqui, juntamente com os nossos irmãos, nessa primeira igreja batista de Sorui, Deus ele quer resgatar todos que estão perdidos. E quando essa pessoa que está perdida reconhece, há uma transformação. O velho homem vai embora, morre. É como a gente sempre fala do filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo na sua casa junto com o seu pai, mas ele não tinha noção do que ele tinha. Ele vivia no paraíso, mas ele não sabia, ele quis conhecer o mundo, ele queria algo diferente. E ele foi conhecer, só que ele foi para um local distante, e lá ele gastou toda a sua herança, tudo que ele tinha de valor. E chegou um momento em que passou uma crise no local que ele estava, e ali ele não tinha mais aonde ficar, não tinha o que comer, estava passando dificuldade, estava abandonado. Teve que trabalhar em algo que ele nunca pensou em trabalhar, só para comer. A palavra diz que no coração dele teve um arrependimento da escolha que ele fez. E diante daquele arrependimento, ele lembrou da sua origem, lembrou de onde ele veio. E diante desse arrependimento, ele pensou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno mais de ser chamado seu filho. Mas o pai é pai, o pai tem um coração enorme, tem um amor incondicional, e o pai estava esperando o seu filho, na esperança de um dia ele voltar, e ele voltou. O que eu quero dizer com isso, meus queridos? Que tem muitos que um dia se sentaram aqui nesses bancos e se desviaram do caminho do Senhor. Mas Deus está dando oportunidade para essas pessoas voltarem. Deus está querendo que essas pessoas se arrependam dos seus pecados. Mas arrepender do pecado é você reconhecer o seu erro,
é você entender que realmente você errou e não volte mais a errar. Não é você viver de emoção, é você viver sabendo que para poder ter uma transformação é preciso receber o Espírito Santo em sua vida. É preciso uma conversão genuína. A vida sem Cristo é uma vida pagã, é uma vida de derrota, é uma vida de tristeza, é uma vida fútil, uma vida de escravo do mundo, vivendo o prazer da carne, sabendo que qualquer hora você pode morrer e você pode se perder. Mas uma vida em Cristo é uma vida abundante. É uma vida onde a pessoa tem uma transformação tão grande que todo mundo percebe. Quando a pessoa recebe, de fato, o Espírito Santo em seu coração, ela muda o jeito de andar, o jeito de vestir, o jeito de falar. Você consegue ver nessa pessoa a diferença. Você consegue ver como essa pessoa foi mudada. Às vezes a gente fica muito empolgado de escutar músicas, canções. A Rosa sabe o que eu estou falando. Canções que a juventude gosta muito, mas as pessoas costumam cantar sem ler o que está escrito. Começa a cantar sem ler o que está escrito. E está entrando muito em polêmica. Um grupo que canta hoje, que se diz gospel, que mistura um monte de palavras que não levam ao agradecimento do nosso Deus, que fala de entidade, de mistura, que eu não consigo entender se a pessoa fala que aquele é um grupo gospel que está louvando, cantando louvores de adoração ao nosso Deus. Não. Quem é uma nova criatura canta louvores de adoração ao nosso Deus, entende o que está escrito, se aquilo vem de Deus ou não. E o que eu quero dizer para você é que, se nós somos nova criatura, vivemos em Cristo, entendemos que para poder crescer em Cristo, a gente precisa renunciar a muitas coisas. Tantas coisas que podem atrapalhar o crescimento espiritual. Vivemos em coletividade, cada um foi criado de um jeito, com uma personalidade diferente da outra. Mas tem o fruto do Espírito Santo que faz a gente ficar mais tranquilo e entender que o próximo precisa de mim, eu também preciso de quem está próximo de mim, porque nós somos um corpo. E esse corpo precisa estar unido para poder ter o cabeça que é Cristo. E para poder a gente conseguir viver em comunhão, é preciso renunciar ao nosso eu. O egoísmo não entra no céu. Para viver uma vida de transformação, é preciso de renúncia, é preciso de busca cada vez mais. O processo de renovação é um processo que a palavra usa a metáfora de trocar de roupa, despojar-se do velho homem, tirar o velho homem. Fala de renovação da mente, precisa ter uma mente diferente, precisa pensar diferente, precisa permitir que o Espírito Santo faz você pensar diferente e revestir-se do novo homem. Viver algo diferente, viver algo que Deus quer que a gente viva, é viver no Senhor. A vida nova em Deus é uma vida que a gente não pode mais viver como antigamente. Amargurados, pensamentos negativos, na escuridão, com uma vida movida por ignorância, teimosia e afastado de Deus.
Essas coisas que eu acabei lendo aqui são características do homem velho. Não podemos mais ter essas características. Nós precisamos ter o fruto do Espírito Santo para poder realmente ter uma transformação genuína em nossa vida, para poder a gente conseguir alcançar essas pessoas que eu acabei de falar. Nós somos referência em todos os lugares. Você pensa que não, mas todo mundo sabe que no seu trabalho você é um crente. E se você tomar qualquer atitude diferente, tem sempre um acusador. Tem sempre alguém para poder falar, ah lá, é crente. E tem aquele que ainda fala, ser crente como ele não quero ser. As pessoas arrumam desculpa para poder não servir ao Senhor, acostumam a arrumar desculpa para poder não ter esse Deus que eu acabei de falar. Não devemos ser pedra de tropeço para ninguém, mas devemos ser pessoas que estejam sempre pronto a falar desse amor de Deus, não só com a nossa boca, mas também com o nosso viver. Precisa ser notório a diferença de cada um de nós. Nós somos cristãos dentro da igreja, no nosso trabalho, em nossa casa principalmente. Eu não posso chegar aqui e pregar o evangelho sem antes pregar no meu lar, sem antes pregar na minha família. Eu não posso chegar aqui e orar pelas famílias da igreja sem antes orar pela minha família. Eu não posso pedir que Deus abençoe as famílias dessa igreja se antes eu estar orando e pedindo a Deus que Deus abençoe também a minha. As famílias dessa igreja. Todo pai e mãe não pode perder o hábito de orar pelos seus filhos. Todo filho precisa honrar os seus pais. A gente entende que a fase de adolescente é uma fase, né, meio complicada. Os adolescentes se sentem sabichão, acha que conhece tudo, mas quando aperta o calo, lembra do papai e da mamãe, não é? Lembra do papai e da mamãe. Quando está doente, até gente que é velha, a gente lembra do papai e da mamãe, não é? Porque é o nosso pai e a nossa mãe que quer o nosso bem, que dá os bons conselhos. Quando eu vejo o pai e mãe que não faz o seu papel, eu fico com o meu coração muito entristecido. Porque a gente faz de tudo para dar o melhor para os nossos filhos. E quando vejo o pai não assumindo o papel de pai, e a mãe também não assumindo o seu papel de mãe, é de deixar o coração de cada um de nós triste. A busca por esse homem novo, por essa natureza nova, é importantíssimo para cada um de nós. Precisamos entender o que o homem novo precisa fazer para estar mais próximo de Deus, para estar fazendo aquilo que Deus quer em nossas vidas. A mentalidade precisa se transformar. Ele precisa pensar da forma que Deus pensa. Ele tem que ter amor às vidas perdidas. Ele precisa ter amor para resgatar as pessoas. Ter uma vida nova em Cristo, sem falar da palavra dele, não é ter vida nova. Ter uma vida nova sem pregar o evangelho, sem fazer o evangelismo, não é uma vida nova. Ter uma vida nova sem ter gosto em estar presente nas reuniões da igreja, não é uma vida nova. Ter uma vida nova é ter uma transformação genuína na vida, a ponto de você querer estar fazendo tudo, o tempo todo, para o Senhor. É você querer mexer no seu coração, a ponto de você querer falar desse amor para todo mundo que estiver perto de você. É você aproveitar toda a oportunidade que você tem. Eu lembro que teve um momento lá no nosso batalhão que a gente entrava, alguém a gente falava alguma coisa. Tinha um lá que entrava assim, manda uma para mim. Eu jogava um versículo no peito dele. Obrigado. E teve uma vez que um tenente chegou e falou assim, estou indo para uma operação aí. Siqueira, ora por mim aí, irmão.
Porque sabe que o calo apertou. E entendia, e entende, claro, que ele não morreu. Que quem protege é o nosso Deus. E ali a gente teve uma oportunidade de ser referência para aquela vida. Não por me sentir orgulhoso por isso, mas saber que Deus estava me usando naquele momento para poder atingir várias vidas ali. Que estava entendendo o que a gente estava falando ali é de um Deus que protege, de um Deus que transforma, de um Deus que cuida. Todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Todos nós passamos por situações, ainda mais no Rio de Janeiro, complicadíssimas. Mas eu não posso deixar que essas dificuldades atrapalhem a servir ao Senhor. Eu não posso deixar que esses medos me paralisem. Eu não posso deixar que os pensamentos do homem velho venham entrar na minha mente, porque a minha mente hoje é de Cristo. E se a minha mente está renovada em Cristo, eu sei que Ele cada vez mais vai me usar, a ponto de eu fazer sempre a sua vontade. E sempre quando eu pensar em errar, o Espírito Santo vai estar mostrando que eu preciso me consertar. Falamos muito sobre arrependimento, falamos muito sobre a busca. E na palavra de Deus, você quando começa a ler a Bíblia, você começa a viajar, porque é maravilhoso demais saber que homens que viveram intensamente com Deus, foram homens que nem a gente, de carne e osso, que tinha as fraquezas, mas que eles, através do Espírito Santo, eles se colocavam à disposição do Pai. E quando eles sentiam fraqueza, Deus renovava. Falamos muito de Davi. Davi também teve seu momento em que ele se sentiu muito fraco, em que ele fez as coisas que veio na mente dele. Mas teve uma vez que o profeta Natan falou com ele: tem algo de Deus para o seu coração. E ele falou: pode falar. E ali ele contou a história das ovelhas. Que tinha um homem que tinha muitos, outros tinha pouco. E aquele que tinha muito pegou aquela única ovelha que aquele pobre tinha. E ali matou e fez o banquete para seu convidado. E quando o profeta Natan falou que aquele homem se tratava do rei Davi, ele chorou, ele se colocou aos pés de Deus, pedindo perdão. Um coração arrependido, ele entende que aonde está o erro na sua vida, ele não quer errar mais. E é o que eu quero falar para cada um de nós. Não podemos permanecer no erro. Se Deus está falando aonde nós estamos errando, vamos mudar. É hora de mudar, é hora de arrependimento, é hora de pedir perdão, é hora de viver a natureza do novo homem. O novo homem, ele tem amor pelos próximos. Tem um filme que ele é um clássico. Hoje em dia quase não vejo filme mais, mas tem um que é clássico, e é A Lista de Schindler. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse filme. Esse filme relata a história de um alemão e que fazia parte até do partido nazista. E aquele momento terrível ali em que os judeus eram perseguidos, ele, com o seu coração, ele viu uma oportunidade de montar uma fábrica, e no início todos achavam que aquela ideia era a ideia de um homem mau, mas que depois que passou, viram que aquela atitude daquele homem foi a atitude de uma pessoa que teve muito amor em resgatar vidas. Aquele homem aproveitou aquela fábrica para poder comprar praticamente muitos judeus que estavam nos campos de concentração, muitos morreram, né? Então ele teve a oportunidade de resgatar muitas vidas, mas com o seu dinheiro, pagando para levar aquelas pessoas
pagando para levar aquelas pessoas. E no final do filme você se emociona porque ele fala: eu poderia ter resgatado mais vidas, porque ele viu o massacre que aconteceu, o que aquele partido nazista fez de matar tanta gente. E ele conseguiu resgatar o máximo que ele pôde. Um homem só conseguiu resgatar muitas pessoas. Por final, ele chorando diante daquela multidão de pessoas que foram resgatadas, e ele falando: eu poderia ter resgatado mais. Ele tirou uma aliança dele de ouro e falou assim: essa aliança aqui dava para eu resgatar mais uma. Porque ele achou que ainda tinha feito muito pouco. O que eu quero dizer para você, meu querido, que todos nós podemos ainda produzir, independente da idade. Podemos produzir, podemos resgatar vidas, podemos falar desse amor. Quantas pessoas você já conseguiu falar desse amor? Quantas pessoas já se converteram através da sua vida, através do que você fala, através do que você canta? Essa nova vida que você vive em Cristo, ela está feita você ter resultado positivo? Senão você precisa ter um renovo com Deus. Você não pode mais ter atitude do velho homem. Você precisa viver realmente o que Deus quer que você viva. É ter amor por vidas. É resgatar vidas através da palavra de Deus. É resgatar vida através da nossa vida. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele não ama somente você porque você já está salvo, mas ele ama todos, até aquele que está perdido, até aquele que às vezes, sem conhecimento, fala tanta asneira. Mas Deus, ele é Espírito, ele necessita que a gente esteja aqui e fale: ô meu Pai, me usa para poder falar do seu amor, me capacite cada vez mais. A palavra diz: se a gente não clamar, as pedras clamarão. E esse é o nosso dever, de manifestar a glória de Deus, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E se Ele nos fez assim, realmente é para ser usado por Deus. Eu entendo que cada um de nós temos um dom. Mas eu quero dizer para você, você está usando realmente esse dom, ou você está enterrando esse dom? Tem gente que às vezes fica até achando: o pastor Marco está falando a mesma coisa, está dando sono. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela não volta vazia, não. Ela não volta vazia. Então coloca uma coisa no seu coração: viva o melhor de Deus, porque isso é maravilhoso. Quando você sentir o prazer de falar de Deus, uma vida ser resgatada, você vai glorificar. Porque a palavra de Deus diz que quando o pecador se arrepende, a festa é no céu. Se a festa é no céu, meu querido, é porque você está sendo usado e Deus está lá: meu filho está fazendo a minha vontade. Agora, quando você fica com o seu coração endurecido, quando você pega e fala: isso não é minha parte não, isso é o pastor que tem que fazer, você está virando as costas para a voz do Espírito Santo. E a nova criatura não deve fazer isso. Então, o que eu quero dizer para cada um de nós, que o nosso amor tem um amor incondicional por todos nós. Mas precisamos fazer a sua vontade, de forma com que a gente seja abençoado. E quando somos abençoados, abençoamos todos que estão do nosso lado. Os nossos jovens, adolescentes, crianças, daqui a pouco vão estar aqui, se tornando pastores, missionários, evangelistas, abrindo a boca para falar com ousadia e autoridade sobre tudo isso que Deus tem colocado em nossos corações. Eu esperei um pouco, como eu falo. Durante muito tempo estava muito tímido em relação
a vontade de Deus sobre a minha vida. Mas quando Deus sacudiu e falou: chega, não aceito mais o seu não. Eu vou dizer uma coisa para você. Não tem timidez, não tem dificuldade, não tem nada. Você não vê mais nada que atrapalhe você falar de Deus. Porque você começa a viver a vontade de Deus. Você não quer mais fazer as suas vontades. Porque a gente chega no limite. A gente não aguenta mais. A gente acha que é forte, que consegue fazer tudo. Mas chega um momento na nossa vida que a gente fala: oh meu Deus, tudo que eu faço não dá certo. As pessoas pensam mal de mim por eu fazer isso ou aquilo. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um servo melhor. Mas é preciso a gente vestir realmente do novo homem e entender que eu só vou conseguir fazer a vontade de Deus se eu deixar Ele me usar, me capacitar. Só assim eu vou conseguir dar fruto. Eu vou encerrar. E eu quero dizer para você, se caso tem alguém que sentiu o Espírito Santo tocar em seu coração. Eu não sei se tem pessoas aqui que não é convertida. Não sei se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Não jogue fora a oportunidade que Deus está dando. Não jogue fora. Todo dia a gente escuta nos anúncios de pessoas tão jovens morrendo. E às vezes a gente acha que a gente sabe de tudo e deixa passar as oportunidades. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele entende o que você passa, e só Ele pode tirar essa angústia que está no seu coração. Só Ele pode fazer você realmente ser uma pessoa transformada. Mas para isso você precisa tomar atitude, você precisa dar o primeiro passo, você precisa falar: Deus, estou aqui, eu sou um pecador e me arrependo, mas eu quero sentir o seu agir em minha vida. Se você quer que eu ore por você, gostaria que você ficasse de pé.